Pessoal, é algo que não é difícil, é algo que não é misterioso. É um assunto bem simples, na realidade, meu amigo Wallace. Bibliologia, esse termo, apesar dele ser trazido da teologia, e a gente é formado em teologia, né, pela Academia de Pregadores, mas nem sempre a gente se deteve a estudar teologia, né? Às vezes eu nem curto muito usar esse tema, porque afasta um grupo de pessoas, né, que vai imaginar que a gente vai falar palavras difíceis ou de forma acadêmica. Não é esse o assunto, né? Bibliologia, claro, é uma das principais matérias da teologia, e o seu nome vem de Bíblia, com a junção de logos, que significa estudo da Bíblia, mas essa bibliologia contemporânea é o estudo da Bíblia para os dias atuais, né? Esse é o assunto aí que nos moveu a estar aqui hoje, né? Sabendo que nós temos aí uma força maior que nos trouxe aqui e que está na direção desse tema aí, que não veio de nós, mas veio do autor da palavra. Então a gente nós não vamos nos deter em teologia, né? Eu acho que, na realidade, eu sou fã de teologia, eu não sou crítico de teologia, quero deixar isso aqui bem claro, estudo teologia e amo teologia, mas eu amo a palavra em si, né? Então, antes de estudar teologia, nós já estudávamos a Bíblia, né? Isso autodidaticamente, ou em escolas dominicais, aí nas nossas igrejas, através dos nossos professores, né? E principalmente através do Espírito Santo. Então, o assunto é esse, é o estudo da Bíblia nos dias que nós estamos vivendo, nos dias chamado hoje. Né? É a contextualização do conteúdo bíblico para os dias atuais. É que quando a gente usa termos técnicos, as pessoas se espantam, né? Se apavoram. Exato. Já começam a imaginar, agora vai começar a filosofar em cima de coisas aí, de elucubrações, de uma mente de devaneio. As pessoas já se apavoram, né? Com termos técnicos, com termos teológicos. Mas é sempre bom a gente aprender termos técnicos, porque quando você conhece um termo técnico, por detrás daquela palavra está um resumo de um conceito, né? Então, quando a gente aprende um termo técnico, a bibliologia contemporânea, olha o desdobramento que está por detrás dessa palavra, né? Então, a gente conhecendo esses termos acaba simplificando um pouco do assunto que a gente quer falar. Então, eu não preciso abrir um leque, né? Falando só essa terminologia, você já sabe do assunto que se trata. Mas é muito bom, né? Nós sempre falamos sobre isso, né? Que nós gostamos da teologia, apoiamos a teologia, mas para nós a teologia ela não é o bolo, né? Ela é a cereja do bolo. O bolo mesmo são as escrituras, é o que está escrito ali. Mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse assunto, que você aprofundasse mais dentro desse conteúdo. E a gente ouve muitas bizarrices, né? E quando a gente vê essas bizarrices na internet, a gente ouvir duas pessoas falando de um assunto como esse já cria logo um espantalho, né? Ele vai começar a falar que a Bíblia ela precisa ser atualizada. A Bíblia ela precisa se adequar ao nosso comportamento. Será que é disso que nós estamos falando aqui? É claro que não, Wallace. Na realidade, tirando essas sombras de dúvida, que é o nosso trabalho, né? O ministério aí que Deus tem dado aos pregadores da nossa geração, com certeza, ele traz a mesma unção que moveu a Cristo, né? Porque se Jesus ele era muito profundo, ele também era muito simples, né? Então, esse é o nosso propósito, é desmitificar, né? Desmitificar aí a nossa fé, não puxando para nenhuma placa ou para religiões, né? Porque a Bíblia em si, e esse é o nosso assunto, a Bíblia para os dias de hoje, já é importante nós entendermos, quando a gente começa a se deparar com ela, que ela não foi um livro escrito por uma religião, apesar dela ter primeiramente sido dada aos judeus e fundamentado o judaísmo.
a Bíblia ela vai revolucionar o mundo, porque quando você chega no Novo Testamento e você vai observar, nós vamos observar na pessoa de Cristo, que ele cumpre as profecias, ele é a própria palavra, e Jesus ele vem derrubando por terra uma série de tabus, de tradições, de preconceito. E Paulo ele vai dizer que Jesus e o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo, das sombras. Eram sombras, né? Eram sombras que se cumpriram em Cristo. Então Cristo ele esclareceu tudo isso, trazendo as crianças, as mulheres, todas as raças, através da cruz, de volta ao Criador. Então isso aí simplifica muito, né? Aquilo que parecia que era difícil quando o véu se rasga. Tudo isso é a bibliologia, o estudo da palavra de Deus, a Bíblia, para os nossos dias. Então isso é importante a gente deixar claro, né? Que não é um novo conceito, não. É apenas uma atualização do nosso entendimento. E isso, com certeza, com uma ajuda total do Espírito Santo. Porque a gente louva a Deus por todas as escolas acadêmicas, teológicas, mestres, doutores. O próprio apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, ele disse que Deus deu esse dom de mestre à igreja. Tem 4, homens, né, que são levantados e edificam a nossa vida, mas nós também sabemos que existe aí uma geração que precisa ser ganha, e o que Jesus quer impactar essa geração. E como que Deus vai impactar? Ele sempre é o mesmo meio. Desde o início é através da palavra. As escrituras. É, né? Através da palavra. 2 Timóteo 3, né? 16, toda a escritura ela é divinamente inspirada, né? Não fala ali um trecho das escrituras, uma parte das escrituras, mas toda, né? E é interessante, o pastor Luciano Subirá, ele tem um livro, eu tenho ali esse livro. Ele é um livro muito pequeno, ele é um livro fino, tem poucas páginas. Se eu não me engano, tem 100 e pouco, 200 e poucas páginas. Mas é um livro assim, ó, profundo. O título do livro é O Conhecimento Revelado. E ele fala, né, que essas mesmas palavras que nós estamos usando aqui, ele não bate na teologia, ele não bate em mestre porque ele é teólogo, ele é mestre, ele é convicto de que Deus o vocacionou para esta missão, né, para essa tarefa de ensinar ao corpo de Cristo. Mas como o salmista diz no Salmo 119, nós podemos ir muito além do nosso mestre, quando a gente medita nas Escrituras com o auxílio do Espírito Santo, né? Quando a gente não fica preso apenas a uma escola, a apenas uma faculdade, mas quando você transcende isso, quando você une o útil e o agradável, né? Você une essas duas coisas ao mesmo tempo, você pode ir além. Não porque nós somos mais capazes do que os nossos mestres que estão nos ensinando, mas porque nós temos o auxílio do próprio autor que inspirou os escritores da Bíblia Sagrada. Então, é muito interessante esse assunto, né? De nós renovarmos a nossa mente. Inclusive, eu tenho falado muito sobre a renovação da mente. Inclusive, eu tenho tocado muito nesse assunto, né? Jesus, ele disse que não pode deitar-se um vinho novo em odre velho. Porque se você deita algo que é novo dentro daquilo que é velho, você perde as duas coisas. Jesus não quer perder nem o vinho, nem tampouco o odre. Então, o que tem que acontecer com o odre? Ele tem que passar pelo processo de renovação. E isso é a nossa mente, né? Romanos 12, 2. Nós devemos renovar a nossa mente, né? Sermos transformados pela renovação da nossa mente. E a gente precisa fazer isso para que a gente experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então não se trata de atualizar a Bíblia, não se trata em dizer que a Bíblia ela é antiquada, que a Bíblia ela é ultrapassada, que é algo velho, mas se trata de um entendimento renovado, né? Muito pelo contrário, né, Wallace? Porque todos aqueles que quiserem alterar alguma coisa das sagradas letras, eles estão tentando cometer um grande erro, e com certeza esse objetivo aí ele não vai ser bem sucedido, né? Porque a palavra de Deus, ela... Sim, a gente... É bom, nós temos aí traduções. Hoje mais tem a Almeida Contemporânea. Boa, a linguagem de hoje tem muito ali a nos ensinar, né? Porque simplifica
esse nosso português mais antigo e traz para um português dos nossos dias para nós melhor entender alguns textos, mas é sempre bom a gente estar comparando essas traduções com a King James, são traduções mais ortodoxas e reconhecidas Corrigida aí pelos Fiel. grandes doutores da Bíblia. A Corrigida Fiel, não precisa nem citar a Revista e Corrigida, que é aí a tradicional, né? Mas é importante, é bom essa atualização da nossa língua, porque nós sabemos que, tratando-se de bibliologia, né, que a Bíblia ela veio de línguas até mesmo antigas que já nem existe mais, como foi o hebraico, que foi escrito a Torá, os primeiros livros ali do Antigo Testamento, e em tratando-se do grego koiné, que foi usado no Novo Testamento, tem ali frases e expressões que não cabem no nosso português. Isso nós sabemos. A gente estudando a Bíblia, a gente vai tendo esse entendimento. Mas isso não muda em nada o poder da palavra, né? Isso que é a bibliologia contemporânea, é nós entender que esse estudo, essa busca pelo conhecimento, como tu já bem citou, é muito mais prático, né, do que teórico. E o apóstolo Pedro, ele citou isso, né, que sobre o crescimento da graça e do conhecimento. Então, são aí duas balanças que, se a gente achar o ponto certo para a nossa vida, meu Deus, é algo aí que vai nos trazer, né, tanto um contentamento, uma transformação da nossa vida pessoal, porque essa transformação, ela precisa acontecer, né, e esse é o propósito de nós estarmos aí em cima, debruçados aí, virando madrugada, muitas vezes. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente faz muito isso, né? De entrar noites a fio estudando, e aquela sede, aquela fome, mas esse conhecimento, ele é santo e ele é poderoso, né? E eu já quero deixar aqui um recado para você que está ouvindo e que você tem buscado isso, né? Com certeza você vai encontrar. Continue com a sua oração a Deus, com os seus jejuns, com a sua busca, porque um dos pontos principais nessa bibliologia contemporânea, e nós vivemos essa geração, a geração que está tendo os seus olhos mais do que nunca abertos por Deus, e Deus está usando o conhecimento, né? O conhecimento está ao nosso alcance, ao alcance das crianças, e Deus está injetando aí nessa informação, nesse emaranhado de tantas coisas, nesse avalanche, nesse oceano que está movendo as nações, Deus está injetando aí a sua palavra, e a palavra de Deus, ela sempre fez a diferença, e a palavra, ela está fazendo a diferença nessa geração. Deus sempre tem os seus remanescentes. Então eu quero deixar um recado para você que está buscando, continue buscando a palavra, porque mais do que estar numa escola teológica, mais do que estar fazendo muitos cursos, como bem citou o pastor Luiz Hermínio, né, é não apenas conhecer o livro, mas conhecer o Deus do livro. Experimentar, né? Com certeza. E desdobrando um pouco sobre essa questão da contemporanização das escrituras, nós percebemos que Deus, ele se relaciona conforme nós podemos entender, né? Porque Deus, ele quer ser conhecido, o desejo de Deus é ser conhecido. Então ele ordena nas escrituras várias vezes, né? Ele dá dicas: se vocês me buscarem de todo o vosso coração, me achareis, né? Jeremias 29:13, né? E buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Então Deus, ele sempre deixou pistas. É como aquele pai que brinca com o filho, né? Ele se esconde atrás da cortina, mas os pés dele estão revelando que ele está ali. Ou seja, ele se esconde, entre aspas, querendo ser encontrado. Assim é Deus. Ele está basicamente oculto, mas os pés dele estão ali revelados para a gente encontrar onde ele está. Então, Deus, ele fala na nossa língua, né? Até tem o Paulo On, que é um dos melhores teólogos que a gente vai encontrar no Brasil aí, na área da crítica textual, do grego, do Novo Testamento e hebraico bíblico. Foi aluno direto aí de Daniel B. Wallace, que é um dos melhores gramáticos da língua grega, e ele tem um livro que ele fala: e Deus falou na língua do homem.
Porque Deus, ele sempre vai se revelar da forma que a gente possa entender. Ele é um Deus inteligível, né? Apesar dele ser transcendente, ele é imanente. Apesar dele ser um Deus, entre aspas, distante, ele é um Deus que ele se relaciona com a gente, ele quer se relacionar com a gente. E como é que ele vai se relacionar com a gente? É um pai que se abaixa para um filho, um bebezinho, uma criança, e começa a falar naquela língua da criança. Parece fútil. O pai, né, quando ele começa a falar com aquela vozinha para o seu filho. Mas é porque ele quer se comunicar com o seu filho, então ele fala na língua que o seu filho possa entender. Então Deus, nas Escrituras, ele se revelou conforme o povo podia entender na época. Só que a língua, ela não é morta. A língua, ela vai sofrendo alteração. Aquilo que tinha um significado lá atrás, hoje já não tem mais. Então, sempre vai havendo a necessidade. Até no meu dia a dia, quando eu falo desse assunto, eu uso um exemplo, né? A palavra jornaleiro. Para nós hoje, jornaleiro é quem vende jornal, quem faz jornal, quem está relacionado direto ou indiretamente com o jornal. Mas há uns anos atrás, jornaleiro era um trabalhador diarista. Para ver como no nosso próprio idioma, a palavra ela vai sofrendo alteração. Imagine numa língua que é muito, mas muito antiga e praticamente, entre aspas, né, ultrapassada. Esse é o propósito, né, da bibliologia contemporânea, Wallace, é trazer esse esclarecimento dessa revelação progressiva do Senhor, porque é exatamente isso que você acabou de mencionar, e é isso que a Bíblia mostra, e que muitas vezes algumas pessoas, quando começam a analisar, a ter uma leitura bíblica ali sistemática, e se nós analisar a teologia, existe uma teologia sistemática que vai tratar de assuntos específicos, separadamente, usando vários versículos do Antigo e do Novo Testamento, de diversos livros, para esclarecer aquele assunto, ou uma teologia bíblica, né, que vai tratar em si de livros por livros da Bíblia em si, por ela mesmo se explicar, ou uma bibliologia histórica que vai responder essas questões de tradições do tempo, mas tudo isso ligado à palavra de Deus, sendo Cristo, sendo uma teologia cristológica, sendo Cristo o centro de todo o conhecimento. Aí nós temos um norte para nós ir trilhando as Sagradas Escrituras. Eu deixo uma dica para você que está começando a estudar a Bíblia. Comece por Mateus, comece por Marcos, por Lucas, por João. Por quê? Porque essa revelação de Deus ela foi progressiva. E se você não entender o Novo Testamento, você não vai entender a lei, os profetas, a parte histórica do Antigo Testamento. E quando os teus olhos eles se voltam para Jesus, ele vai explicar que antigamente Deus ele deu leis sobre raças, até mesmo sobre o jumento e o boi não lavrarem juntos, né? E Jesus ele vai explicar que Deus estava falando para aquela época, mas que o propósito de Deus, o cuidado do Senhor, não era para com os bois, mas era para com o homem, porque a revelação ela foi progressiva, e ela é progressiva, e nós estamos mais do que nunca num tempo em que o Espírito Santo ele está fazendo um progresso muito grande dentro das igrejas, e essa multiplicação de igrejas, ela não tem um ponto somente, eu não desprezo que tem um percentual aí negativo disso estar acontecendo, com certeza. Vivemos a época da apostasia e muitos que estão fazendo aí, trabalhando em torno da placa de um ministério, estão visando sim alguns objetivos que não são exatamente os de Cristo. Resumindo assim, né, nesse ponto, mas nós sabemos que essa multiplicação de igrejas, ela é também obra da multiforme graça de Cristo, né? Jesus, ele não veio no Brasil, ele veio para o mundo através de Israel, por isso que uma das profecias principais messiânicas é que ele seria luz para as nações,
E o ministério de Cristo, desde o início ali nos evangelhos, nós vamos observar que ele se dirige para a Galileia, e a Galileia, ela era um território dentro de Israel para os gentios. Galileia dos gentios. Galileia dos gentios. Então, isso nos faz entender que a nossa igreja, ela não está com a verdade e o monopólio da revelação de Deus. Aleluia! A igreja de Cristo é uma igreja espiritual que está no mundo inteiro. E isso aqui é muito importante a gente assentar no nosso coração, porque quando nós encontrar irmãos de outras igrejas, nós vamos abraçar, nós vamos cumprimentar. Então Deus está derrubando por terra e tem que cair essas barreiras entre as igrejas, entre os ministérios. Vou deixar um recado aí para os pastorzão de convenções, que muitas vezes proíbem o pregador da sua igreja de pregar em outro ministério. Isso é totalmente antibíblico. E nós estamos falando de bibliologia contemporânea. E o Senhor, ele está libertando essa geração. É uma geração que está compreendendo que a unção do pregador não está no terno e na gravata, É uma geração que está compreendendo que uma transformação de vida, ela está ao nosso alcance. Não por obras, não por um esforço próprio. E como que foi poderosa a pregação dos reformadores. E a nossa oração é que Deus levante nessa geração. Com certeza Deus está levantando. Não Martinho Lutero, mas homens que também serão usados por Deus para trazer nos nossos dias uma reforma, um retorno às Sagradas Escrituras, um retorno à fé verdadeira, genuína, um retorno à graça de Cristo, um retorno à glória dada somente a Deus. Só lhe deu um glória. Retorno às Escrituras. É que muito se fala sobre as 5 solas, mas pouco se praticam as 5 solas, Exato. Sola Escritura, mas sola Escritura segundo a minha visão, segundo o meu dogmatismo. E foi muito bom você mencionar aqui sobre as categorias teológicas, porque eu particularmente, eu tenho um viés mais da teologia bíblica. Eu particularmente eu vou para as Escrituras desde a primeira aliança até a segunda aliança como Escritura sagrada, e para mim não existe a parte que essa é a parte da graça, essa daqui não é a parte da graça. Para mim, tudo tem a graça de Deus, porque eu não acredito que a graça é um produto do Novo Testamento. A graça, ela é eterna. Davi muito falou sobre a graça. O Salmo 23 fala sobre a bondade e misericórdia. A palavra ali é hesed, que é misericórdia, ou também pode ser traduzido como graça. É rem, hesed. Todas as palavras ali têm o mesmo sentido de graça, favor de Deus, misericórdia. Então, eu particularmente, eu sou imerso na teologia bíblica, eu gosto de ir para as Escrituras. Às vezes a gente dá uma beirada na teologia sistemática, porque é bom a gente pegar ali aquilo que já foi sistematizado como fé, como cristianismo, mas eu não me prendo nisso dali, porque eu entendo a teologia contemporânea, ou a bibliologia contemporânea, não como algo que veio radicalizar, que veio ser divorciado da teologia reformada. Não é isso, é que a gente entende que a reforma ela não foi 100% eficaz. Ela teve os seus pontos fortes, teve os seus pontos altos. Nós somos devedores a essa teologia, a essa reforma que foi produzida ali por Deus através de Martinho Lutero. Óbvio que antes dele teve alguns pré-reformadores, teve alguns que já vieram trazendo um vislumbre da reforma, mas ali a plenitude, o desdobramento veio com Martinho Lutero. E ele ficou conhecido como ícone, desta reforma protestante. E a gente não quer divorciar a teologia, a gente só quer reparar as partes que ainda não foram reparadas, aonde a gente vê que há uma falha, onde a gente vê que precisa ali de um olhar mais acurado das Escrituras. Então esse assunto ele é muito relevante. Aparentemente pode parecer assim que é um assunto meio que não tem nexo, é algo só para os intelectuais, para os Power Rangers vermelhos da teologia. Só para os Power Rangers vermelhos da teologia, aquele o mais cobiçado dentre o grupo. Mas não é, isso aqui é para os mais simples da igreja.
porque todos nós entendemos que há algo que precisa ser não atualizado nas Escrituras, mas a nossa visão teológica é que precisa de uma mudança, né? A Bíblia ela é a mesma. Ela é a mesma ontem, ela foi a mesma ontem, é a mesma hoje e será eternamente. Até que Cristo retorne, as Escrituras não irão passar, né? Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não há de passar. Então a gente não quer aqui fazer uma modificação nas Escrituras, a gente não quer aqui derrubar legados que foram levantados pela igreja, pelos pais da igreja, pelos pais apostólicos, pelos reformadores, pré-reformadores. A gente não está desfazendo o mérito de ninguém. A gente só entende que em Cristo existe muito mais profundidade do que os reformadores enxergaram, né? Glória a Jesus. É exatamente isso, Wallace. Para explicar bem assim o que seria essa construção do conhecimento histórico vindo pelo judaísmo, que Deus seja louvado pelo judaísmo, porque o próprio apóstolo Paulo, que levou esse título apóstolo dos gentios, ele deixou bem claro que a salvação ela veio dos judeus, né? Então os gentios teriam que reconhecer isso, mas tanto vindo dos judeus, vindo através dos profetas, através de Jesus, através dos apóstolos, através dos pais apostólicos, dos pais da igreja, através dos grandes avivalistas, dos reformadores. É exatamente isso, é uma construção. E o que nós estamos fazendo é construir sobre esse alicerce, sobre esse alicerce que já foi lançado, que a pedra fundamental é Jesus. Então é exatamente isso que você mencionou. É a continuação dessa construção. E a nossa geração ela tem essa obrigação, ela tem essa responsabilidade. Porque houve as épocas que passaram e muitas pessoas elas ficam olhando para trás, imaginando que hoje deveria estar acontecendo dentro da igreja o que aconteceu 10, 20 ou 100 anos atrás. E é exatamente, se fosse este o propósito de Deus, estaria isso acontecendo. Se isso não está acontecendo é porque Deus tem algo novo para essa geração. E existe até mesmo uma profecia de Joel, que haveria uma chuva serôdia e uma temporã. E a última chuva, a primeira chuva tratando-se do dia de Pentecostes, em Atos 2, o grande avivamento da igreja primitiva, que abalou as nações, e um avivamento semelhante a esse, que estaria precedendo o arrebatamento da igreja, os últimos dias. Então existe um avivamento para a nossa geração. Nós não precisamos ficar olhando para trás. Com certeza, nós admiramos os pioneiros da igreja brasileira. Admiramos. Homens aí que entregaram a sua vida, que trouxeram o evangelho pentecostal para essa nação. Louvado seja Deus. Quando nós chegarmos na glória, nós queremos abraçar esses homens. Mas essa bibliologia contemporânea, ela traz essa mensagem pessoal, que você tem um propósito de Deus igual a esses homens para essa geração. É assumir a identidade, né? É que a gente fica naquela crise de identidade, imaginando que outros são melhores do que a gente. Quando na realidade Deus ele tem um propósito para todos, né? Ainda que para uns Deus ele vai derramar uma medida maior, mas Deus ele sempre vai ter uma identidade pessoal para cada um de nós. Então quando a gente vai para a profecia de Joel 2 ali, ele fala que é antes do grande e terrível dia do Senhor. Então a promessa ali seria para os últimos dias, né? E a gente confina, a gente encaixota essa profecia, essa promessa só para Atos 2. Quando na realidade essa profecia ela vai acontecer, ela aconteceu um vislumbre. Eu brinco dizendo que o que Deus quer fazer nos últimos dias vai fazer Atos 2 virar fichinha, virar um mero ensaio. Porque Deus ele tem coisas poderosas, né, a fazer nesses últimos dias. E retomando uma fala que você tinha falado ali, é algo que tem anos que está engasgado e eu nunca consegui falar isso. Eu sempre esperei a oportunidade para falar acerca daquele assunto e agora encontrei aqui uma brecha para poder falar sobre isso, né?
que nós estamos caindo no mesmo orgulho, no mesmo pecado que os judeus caíram. E a gente bate nos judeus porque falharam, né, no seu propósito, e a igreja está caindo no mesmo perigo que os judeus caíram, que é o orgulho por causa da escolha que Deus fez. Quando a gente olha o povo de Israel, Deus mimou Israel. Você lê ali a Torá, né, o que para nós chamamos de Pentateuco. Torá, para os leigos que não sabem, é os 5 primeiros livros da Bíblia no hebraico, né, para os judeus. Pentateuco já é na versão grega, porque nós aqui temos muito influência dos gregos, né, greco-romanos. E o que nós chamamos de Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando você lê aquilo dali, você vê Deus mimando Israel. Você vê Deus assim, tratando ele como aquela criancinha mimadinha. Então era normal que eles se sentissem orgulhosos por aquilo. Porém, aquilo dali acabou interrompendo o que Deus tinha chamado eles para serem, que era a luz dos gentios. Eles seriam luz dos gentios, eles seriam luz para nós. Glória. Eles é quem seriam o espelho e através deles é quem nós seríamos alcançados. Porém, Israel ficou tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que eles agora confinaram Deus a ser somente o Deus de Israel. E o que a igreja está fazendo hoje? A igreja está fazendo hoje o mesmo papel de Israel. Deus é apenas o Deus da igreja. Quando Deus diz que ele é Deus dos deuses. Ele não é o Senhor da igreja, ele é Senhor de senhores. Então Deus está muito acima da minha denominação, está muito acima da sua denominação. Deus ele tem uma forma múltipla de trabalhar, né? A Bíblia chama de multiforme graça de Deus. E eu costumo sempre falar para as pessoas que começam a bater em determinados sistemas doutrinários de determinadas igrejas, né, o que nós chamamos de dogma ou RI, que na realidade a gente não pode querer dizer que aquilo que Deus pediu para mim, ele também peça para ti. Tem pessoas que eu acredito piamente que vai ter pessoas, vai ter mulheres que Deus vai dizer para elas: eu não quero que você corte o seu cabelo porque eu te separei para este propósito. Isso é uma doutrina? Não. Isso é apenas um propósito que Deus tem com aquela pessoa. Porque o meio que Deus vai inserir aquela pessoa, ela vai representar melhor a Deus daquele jeito. Vai ter outras pessoas que Deus vai... Não, você vai ter que se arrumar, né? É uma consagração pessoal, né? Pessoal. Voluntariamente da pessoa. Isso não é... Não uma doutrina da igreja. Isso não é algo normativo, é prescritivo. Isso ali é uma descrição para ti, não é algo que é uma norma para todos, né? Porque o meio que Deus vai te inserir, você vai representar ele daquela forma. Vai ter um que vai chegar com a cara todo tatuado, todo tatuadão. Uns vão se escandalizar, mas talvez no meio que Deus vai inserir ele, é daquela maneira que ele vai representar melhor a Cristo. E com certeza a santidade, mais do que nunca, Wallace, ela é poderosa, mas o que é essa santidade bíblica? Numa bibliologia contemporânea, uma explicação sobre a palavra, e algo que tu falou ali desde o início, e isso é bom a gente reiterar e relembrar, esse é o propósito. Por que se estudar a Bíblia? Para aplicar ela nos nossos dias. Com essas questões, essas dúvidas, esses questionamentos, do nosso dia nós conseguir trazer mais do que você entender ali as divisões bíblicas, né, que a Bíblia é importante nós estudarmos e saber que ela é um livro de aproximadamente 3.500 a 3.600 anos, né, que desde a sua gênese, e ela terminou a ser escrita há 1900 anos atrás, aproximadamente. Isso tudo é importante a gente saber, né? As divisões bíblicas, como nós citamos ali do Antigo Testamento, tu saber que o Novo Testamento tem divisões do Evangelho, um único livro histórico de Atos, que ali está o exemplo de uma igreja genuína. Se nós quisermos ter exemplo da igreja, nós vamos para dentro do livro de Atos. E nós vamos ver ali uma igreja que tinham todos em comum. Uma igreja que perseverava em oração. As características de uma igreja odierna bíblica são essas. São pessoas que vendiam tudo que tinham, porque estavam esperando Jesus voltar hoje, e mais do que isso, porque se desapegaram de tudo na terra. Aleluia! Então isso é exemplo de uma igreja, né? O problema é o que acontece quando tradições
e foi, como tu mencionou, o erro dos judeus. E eu acho que é importante nós amadurecermos nisso, sobre esses obstáculos que muitas vezes nós estamos colocando quando alguém quer se achegar a Cristo. Então, a ênfase da reforma e Lutero se converte dentro de um mosteiro, estudando para ser padre. Essa era a carreira da vida dele, porque Martinho, ele tinha um grande questionamento, uma grande busca por Deus, mas sofria os pesos do seu pecado sobre ele. Quando que isso acaba na vida de Martinho Lutero, que foi o estupim da reforma? Quando ele está dentro do mosteiro, lendo a Bíblia sozinho, Romanos, e o Espírito Santo, na carta aos Romanos, faz ele entender que o justo viverá da fé. Então é óbvio que a nossa fé, ela vai gerar obras, como escreveu o apóstolo Tiago. Uma fé sem obras é morta. Mas eu não dependo de fazer alguma coisa, porque Jesus já fez na cruz. E a nossa fé, mais do que nunca, nessa geração, tem que ser dirigido, né? Essa queda do tradicionalismo é positivo, porque foi o que Jesus fez, né? Foi o que John Wesley, que foi expulso pelas igrejas, fez na sua época. Então Deus, ele vai levantar pregadores que muitas vezes alguém vai olhar e vai chamar de João Batista, que para a igreja do tempo desse cara, o cara tá na frente, né? É um cara que tá adiantado, porque a unção de Deus, ela vai fazer você enxergar coisas que muitas vezes outras pessoas que não estão nesse contato com o Senhor não estão enxergando. Mas isso não importa. O que importa é você entender, você aplicar essa palavra mais do que no que você entender, que mais estude, faça cursos, mas mais do que isso, você tem um professor 24 horas com você. Foi ele que abriu os olhos de grande homem de Deus. Ele quer abrir os olhos dessa geração, ele quer ungir essa geração, e para que essa geração, ela viva o que o Senhor, ele tem planejado para os nossos dias, que é algo grande, como você já mencionou. É o que eu chamo de maturidade. Tô falando muito nesses dias sobre isso, né? Cristo, ele tá querendo uma igreja madura, né? Ele não vai se casar com uma menina, né? Ele vai casar com uma noiva. Uma igreja madura. E Paulo diz que toda a criação, ela geme, ela aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos. E dentro da língua que o Novo Testamento foi escrito, o grego koiné, existem mais do que uma palavra, né, para filho. Eu vou listar pelo menos duas, né, que é teknon e ruios. Uma significa filhinho, né, aquele filho imaturo. E ruios já é o filho maduro. E quando ele vai falar sobre que a criação, ela aguarda a manifestação dos filhos, ali é ruios. Não está aguardando filhos imaturos, está aguardando a maturidade dos filhos de Deus. Ou seja, está aguardando que os filhos que eram filhinhos pequenos comecem a amadurecer no entendimento, para que assim nós possamos revelar Cristo através de nós, né? Então eu acredito que isso seja o processo da maturidade. Nós estamos amadurecendo e deixando de mão algumas tradições que foram boas, foram positivas no seu tempo, mas que para essa época não funciona, porque Deus, ele é um Deus geracional. Deus, ele é um Deus de transição. E como nós abrimos aqui o programa falando, Deus, ele sempre vai falar na língua que a gente possa entender. É por isso que uma hora Deus, ele vai chegar para o povo de Israel e vai dizer, olha, a mulher, quando está naquele período, ela está impura. E se alguém tocar nela, vocês também vão ficar imundo. Aí a pergunta que fica é, será que Deus estava querendo dizer mesmo que uma mulher no período menstrual era imunda? É óbvio que não. O que Deus estava querendo dizer? Deus apenas estava se comunicando na língua que aquele povo pudesse entender. Era uma maneira de Deus proteger a dignidade das mulheres. Era uma época em que as mulheres não tinham voz, não tinham vez. Então, se o homem quisesse fazer alguma coisa com ela, ele tinha livre acesso. É tanto que o homem poderia se divorciar por qualquer coisa, mas a mulher não. A mulher, ela não poderia se divorciar por qualquer coisa.
O homem ele poderia fazer o que quisesse. Então Deus, protegendo a dignidade das suas filhas, ele diz para o povo, ó, se vocês quisessem impor e morrer junto com elas, vocês fiquem à vontade. E chega no Novo Testamento, aquilo que estava escrito em tábuas de pedra, agora Jeremias 31:31, escrito na tábua de nosso coração, a nova aliança, Brit Hadashah, agora que era escrita em tábuas de pedra, agora foi implementado no coração do homem. Essa mesma lei, ela aparece. Só que de forma codificada. O que é que Deus ele vai dizer através de Paulo? Marido, amem vossas mulheres como Cristo amou a igreja. É surpreendente o amor de Deus na pessoa de Cristo. E esse estudo da bibliologia contemporânea, nós vamos entender isso sobre essa evolução da revelação de Deus, né? Deus começou se revelando de uma maneira, por aparições, teofanias, homens que viram anjos, até o ponto que Deus chama Abraão, Deus faz uma promessa, Deus cumpre a promessa, Deus levanta Moisés como um libertador, e essa revelação ela foi progredindo. Deus deu a lei para uma nação que estava sendo formada, que havia sido liberta do cativeiro egípcio. Deus estabelece o povo dentro da terra prometida, uma terra que, segundo a história, era em prosperidade sem igual, né, jamais vista no popular dos nossos dias, né? Então, vem a época dos reis, Deus levanta autoridades, Deus levanta os profetas para corrigir o povo. Então, tem que ter profetas em cada geração, porque essa é a função dos profetas. Aonde estão os profetas nessa geração? Não apenas esses profetas que nós estamos vendo muitas vezes, que só estão contando derrota e atrocidades ou catástrofes previstas, não. Eu estou falando esse tipo de profeta bíblico que vai trazer uma correção para o povo voltar às doutrinas bíblicas, né? E um pregador, ele tem essa função mais do que nunca, né? Esse é o propósito de nós estarmos debruçados sobre as Sagradas Escrituras, é nós voltarmos a partir de nós mesmos, né? Porque não tem como eu ganhar a minha família, ou o bairro, ou a cidade, sem a minha vida ser revolucionada. A minha vida, primeiro, ela precisa ter esse impacto, ter esse alimento. E a palavra, a Bíblia, ela é alimento para a nossa alma. Uma geração que muitas vezes está buscando em tantas coisas, coisas que são supérfluas, coisas que muitas vezes enchem os olhos. Mas quando as pessoas, essa juventude come, a alma, ela está triste, ela está fraca. Quando você comer da palavra de Deus, você vai receber força, você vai receber energia, você vai receber ânimo. O próprio salmista, no Salmo 119, verso 105, esse texto é clássico para quem estuda a Bíblia, né? Ele vem dizer que a palavra de Deus, ela é uma luz, ela é um refletor que vai iluminar o nosso caminho. Então esse é o nosso propósito, esse é o propósito do ensino, esse é o propósito da pregação, é nós observar aonde que os nossos pés, eles estão andando. Então nós nos voltamos para o estudo, para o ensino, e é lamentável que muitas vezes essa nossa geração, ela tá meio preguiçosa, porque não se vê mais escolas bíblicas aos domingos de manhã, que era algo que era uma tradição da igreja, mas de suma importância e excelência. Eu acredito que os grandes pregadores foram ensinados nas escolas bíblicas. Então eu acho que é o momento do pessoal despertar, né? Porque existe um preço, a gente paga preço alto, alguém quer ter um carro bom, quer ter uma casa boa, trabalha, se esforça, e assim também é as coisas espirituais, né? Eu acho que Deus está levantando, Wallace, eu sinto de Deus dizer aqui, que Amém. Deus está levantando jovens, homens, mulheres, você que está ouvindo, receba, Deus está te levantando para fazer a diferença nessa geração. E por onde que começa isso, irmão Moisés? É se voltando para a Bíblia.
É lendo a Bíblia. E às vezes alguém pensa que é uma coisa tão simples assim, ler. E exatamente, é a profundidade da simplicidade de se ler a Bíblia. E Deus, através dela, revolucionar a tua história, mudar a tua história, transformar a tua vida, te dar um norte, atualizar o teu GPS pelo céu. Né? Mais do que nunca, o pessoal tão preocupado em estar atualizado nas redes sociais, ou com a moda, ou com um status relevante. A maior atualização que tem para essa geração é as redes celestiais, é as ondas sonoras do Espírito Santo, é as ondas que vão te ligar diretamente ao trono de Deus, e você vai receber, como o Wallace já falou aqui, a revelação da verdadeira identidade. Quem Deus quer que você seja? Alguém relevante, sim, nessa geração, através da palavra. Isso começa nós lendo, com certeza. Você abrindo a sua Bíblia diariamente, lendo ela, estude a palavra de Deus. Nós vamos conhecer ali grandes homens de Deus, mas mais do que conhecer as histórias de Moisés, as histórias dos patriarcas, as histórias da igreja primitiva, mais do que conhecer a história de Jesus, é nós viver a nossa história na presença de Deus, né, Wallace? É interessante, né, a gente falar sobre isso, como o Luiz Hermínio ele sempre diz, né, que a gente só prega aonde a gente foi pregado, né? Então a gente vai pregar a mensagem que nós somos pregados. Aonde você foi pregado, você vai pregar para o outro. E Provérbios 29:18, Salomão diz que não havendo profecia o povo perece, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, esses dias atrás eu tive explicando sobre isso para um judeu nazareno, que a gente participa de uns grupos de debate de cristão versus messiânico. Mas ali tem judeu ortodoxo, tem judeu messiânico, tem judeu nazareno, tem cristão de todas as denominações, e tem ateu, tem gnóstico, tem de tudo. E eles me pediram uma explicação sobre o que é profeta e profecia, como é que o cristianismo define sobre isso daí. E eu digo, eu não carrego comigo a bandeira de uma denominação, porque eu vou para as escrituras e eu vou estudar ela, oro a Deus, Deus, faça cair sobre mim o espírito de sabedoria, de revelação, para que eu chegue ao pleno conhecimento do teu filho. Foi o que Paulo rogou para a igreja de Éfeso. Então eu vou para as escrituras não com um olhar dogmático, eu não sou adepto à teologia dogmática, a teologia que já pega um dogma, ou uma hermenêutica. Eu também não sou muito fã 100% de hermenêutica, porque a hermenêutica ela trabalha com interpretação a partir de uma visão. E eu nunca vou colocar a minha visão dentro das escrituras, eu vou arrancar das escrituras para fora. Por isso eu trabalho com exegese, que é tirar de dentro do texto o que o texto diz, para que o texto modele a minha mentalidade e a minha crença. Então eu expliquei para ele que o profeta, ele nada mais, nada menos é do que alguém que fala a palavra de Deus. Alguém que é encarregado de transmitir os sentimentos e a expressão, a afeição do coração de Deus para o povo. Então, esse homem que é encarregado de trazer as afeições do coração de Deus para o povo, ele é chamado de profeta. E profeta vai muito mais além do que dizer assim diz o Senhor. Ser um profeta, você pode pregar as escrituras e ser um profeta. Por quê? Porque as escrituras revelam o coração de Deus. As escrituras revelam aquilo que Deus ele quer falar sobre nós, para nós e por nós e através de nós. Então, para mim, há uma diferença entre o ofício profético e o dom profético. O ofício profético não existe mais, é aquilo que existia lá na primeira aliança, né? O que nós chamamos de Antigo Testamento, ou no primeiro pacto. O dom profético já é um dom concedido pelo Espírito para a igreja. Existe o profeta ali de Efésios 4, nos 5 dons ministeriais, que é evangelista, pastor, mestre, apóstolo e profeta. O que é aquele profeta ali? Não é aquele que diz assim diz o Senhor. Aquele profeta ali é o que Samuel fez. Quando Samuel ele funda a escola de profetas. A escola de profetas ela não foi levantada para ensinar as pessoas a levantarem o dedinho para cima e treinarem como se entrega uma profecia. A escola de profetas ela nasce a partir de uma necessidade. Porque Samuel, quando era jovem, levado para dentro dos aposentos de Eli, lá dentro dos aposentos de Eli, ele ouve a voz de Deus por 3 vezes, mas ele não compreende que era Deus falando.
Então, na primeira vez ele vai até Eli, Eli também não teve discernimento que era Deus e manda ele dormir de novo. Na segunda vez ele vai até Eli, Eli também não tem discernimento, manda ele dormir de novo. E na terceira vez ele vai ter o discernimento de que era Deus quem estava chamando Samuel. Então ele vai orientar Samuel como ouvir, discernir e responder à voz de Deus. Essa é a função da escola de profetas, ensinar as pessoas a ouvirem a Deus, a discernirem a Deus e corresponderem com a voz de Deus. Então, o ministério ali de Efésios fala sobre isso, pessoas que preparam uma igreja profética. E o que é que uma igreja profética faz? Conhece a voz de Deus, ela ouve a voz de Deus, ela tem discernimento da voz de Deus porque conhece a voz de Deus e ela tem uma resposta para a voz de Deus. E assim, ela é uma resposta para essa geração. Então, Deus não quer dar para nós uma resposta para essa geração. Ele quer dar uma resposta para nós, para que nós sejamos uma resposta para essa geração. Então, nós precisamos contextualizar essas questões no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para que a gente não cometa anacronismo. O que é anacronismo? É você ir para as escrituras, interpretar uma cultura lá de tempos anteriores com a mentalidade moderna. Ou seja, é eu querer interpretar a Bíblia a partir do que eu vivo hoje. Não tem como, não tem como. É por isso que a gente vê muitas gafes hermenêuticas, gafes exegéticas no nosso meio, no nosso contexto, porque as pessoas, elas não têm um entendimento de que a Bíblia ela não se interpreta a partir da nossa cultura. Ela foi escrita numa cultura completamente diferente. Um exemplo, quando a palavra de Deus fala sobre poder, a palavra ali é kerev, que é chifre. Então a Bíblia diz que quando Moisés ele desce do monte Sinai, recebendo as pedras ali com a revelação dos 10 ditos, né, dos 10 mandamentos que a gente fala, mas são os 10 ditos, as 10 palavras. Ali a Bíblia diz que o rosto de Moisés ele resplandecia. Só que no hebraico, o texto hebraico diz ali que no rosto de Moisés tinha chifre de luz. Como é que eu vou traduzir isso para os dias atuais? Para nós soaria completamente estranho e diferente, né? Dizer que um homem desceu do monte com o rosto com chifre de luz. Não faz sentido. E aí é que entra o papel da tradução da Bíblia, né? Aí vai entrar em questões de métodos de interpretação. Eu tenho até um vídeo no canal aí, biblicamente falando, meu canal, que eu falo sobre isso, sobre os diferentes métodos de interpretação da Bíblia e sobre manuscritologia. Que, na realidade, existem métodos de tradução. O método vou listar pelo menos 3 aqui que são os mais comuns, que é o método dinâmico, o método formal e o método por equivalência. O método dinâmico, NVI, NVT, Bíblia de Jerusalém, a TNM, né, a tradução do Novo Mundo, da Testemunha de Jeová, que elas não vão focar na gramática, elas vão focar no sentido que o autor quis falar para o seu público original. Então ela vai falar mais ou menos o que aquele autor quis dizer naquela época. Aí existe a equivalência formal, que ela tenta se aproximar do texto literal. Não existe um texto literal, né? Apenas os interlineares. Mas Bíblias como Almeida Corrigida Fiel, a King James 1611, né, que é a King James Fiel, que veio do texto majoritário, do texto Receptus, melhor dizendo, são Bíblias que vão colocar basicamente as palavras na ordem que elas estão. E no grego e no hebraico não existe uma ordem como no português, né? Sim. No português existe uma ordem para você escrever, no grego e no hebraico não existe. Eu posso falar tipo assim, o cachorro mordeu o gato, se eu quiser falar o cachorro mordeu o gato. Eu posso falar no texto grego, gato, cachorro mordeu. Que um leitor do grego ele vai entender o que está escrito ali. Então a equivalência formal ela tenta preservar o máximo possível conforme está no texto escrito, original. Porém, a Bíblia livre, né, o método, aquele método que é da NTLH, que já vai partir para a versão livro, a mensagem, essas versões aí, elas não estão nem aí, já é uma paráfrase livre, né? Ela já vai... Eu tomo essas Bíblias como um comentário bíblico. Então, entra nessa questão da bibliologia, da contemporaneidade. A NAA,
que é a Nova Almeida atualizada, né? Que é uma revista e atualizada moderna para os dias atuais. Ela fica gravitando entre o método dinâmico e o método formal. Ela já vai tentar preservar o texto como ele foi escrito, porém trazendo o sentido para os nossos dias. São bíblias assim que vão facilitar a nossa leitura, né? É isso que é a bibliologia contemporânea, Alice. É trazer luz ao texto sagrado, né? E é disso que vai falar a exegese, como tu bem citou, a hermenêutica, que são aí disciplinas excelentes para quem quer entender o que está escrito, e tratando-se aí das épocas, dos abismos de tempo, de tradições, abismo geográfico. Então isso vai te dar um entendimento melhor, e com certeza nós estamos aí com uma ampla lista de traduções mais atuais e que não tiram o sentido fiel do texto. Show! Nós cremos que o Espírito Santo ele conservou a palavra como ela é e como precisava chegar à nossa geração, né? Com certeza isso, não temos dúvida sobre isso, né? Os textos mais antigos do Mar Morto, pergaminhos com as datas mais antigas da Bíblia, elas vão trazer a mesma mensagem, e Deus seja louvado por isso, né? Porque isso é um grande milagre. A mesma mensagem que estão nos pergaminhos do Mar Morto está na nossa Bíblia, que nós temos hoje em mão, a Bíblia que você pode comprar hoje numa biblioteca, e você vai ter o mesmo texto porque foi conservado pelo Espírito Santo. Bibliologia contemporânea nós trazemos luz para os nossos dias sobre a palavra. Nós vamos ver na Bíblia homens que foram impactados por Deus, que viveram o seu propósito, foram chamados a viver o seu propósito, que andaram na presença do Altíssimo, Rei Josias, que viveram grandes coisas, né? Viveram o cumprimento da promessa. Então, quando nós vamos para a Bíblia, para ler, para buscar esse conhecimento e receber de Deus, porque aquele que acha, aquele que busca, ele encontra. Mais do que isso, mais do que nós montar bons sermões e bem preparados, homileticamente falando, nós vivemos o que estes homens que estão nas Sagradas Escrituras, eles viveram. Esse é o propósito da Bíblia. Isso é bibliologia contemporânea. É nós trazer luz a essa geração. É ser esta luz que Jesus foi, que Jesus continua sendo agora na igreja. Ou é para este o propósito da igreja? É trazer essa luz. Esse é o propósito da bibliologia contemporânea. É trazer essa luz. Você, estudante da Bíblia, você que está acompanhando esse podcast conosco, este é o propósito do Senhor para com o teu ministério, você pregador do Evangelho, é trazer luz a essa geração. Esse é o nosso propósito, né, irmão Wallace, em nos debruçar sobre a Bíblia, em gastar tempo, em estudar, em fazer cursos. Não é apenas nós ter uma teoria ou dizer uma lista de versículos, não. É nós conseguir aplicar isso no nosso dia a dia. É conseguir não colocar barreiras diante dessa geração que com certeza o Senhor ele quer salvar através da graça, tão somente da graça de Cristo. Uma fé genuína, lendo a Bíblia como ela é e aplicando ela no nosso dia a dia, na nossa vida, para esta geração. Porque a palavra de Deus, ela é para todas as nações. Então, a palavra revelada, a palavra rema, que o Senhor tem para o mundo do qual ele vai salvar alguns, é para todas as nações. Ela vai se enquadrar se você mora aí no Portugal, se você mora aí no Japão, ou se você mora aqui no Brasil, se você mora lá no norte, ou se você mora aqui no sul, deixando usos e costumes de lado, tradições de lado. A palavra, ela é poderosa. Isso é o nosso propósito, este é o nosso chamado.
E isso é muito interessante, né? Essa questão aí do profético, né? Do profeta. É que quando a gente vai para as Escrituras, a gente precisa ter um entendimento do que Deus está falando por esses dias dentro das Escrituras. E isso é o ofício profético, isso é a escola de profetas, né? É quando você tem a capacidade de discernir aquilo que Deus está liberando por intermédio de uma leitura bíblica, quando você vai ali para as Escrituras e compreende. 2 Crônicas 12:32, vai falar que os homens de Issacar, eu vou abrir o texto bíblico aqui, vai falar que os homens de Issacar, eles tinham a percepção dos seus dias, e é muito interessante isso aqui. Acho que é a 1 Crônicas 12, deixa eu ver aqui, deixa eu conferir. 32. Isso, 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes destros na ciência dos tempos, conhecimento dos tempos, discernimento, para saberem o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos seguiam suas ordens. Ou seja, eles tinham conhecimento do tempo e eles tinham discernimento. Através do discernimento eles tinham uma ação. Então, quando nós conhecemos o tempo, aquilo que Deus está falando para esta época, a gente discerne aquilo que Deus está falando, a gente tem a capacidade de discernir, e dentro desse discernimento, Deus ele produz uma ação, a gente sabe ter uma resposta. Porque quem tem resposta para um tempo, governa. E quem não tem resposta, é governado. A gente vê isso ali quando Nimrod ele constrói a Torre de Babel, né? Que é Babel é a mesma coisa, Babel é em hebraico. A gente se acostuma tanto a falar no grupo ali. Eu peço até perdão aos irmãos por usar muito termo técnico, é que a gente já tem o costume e acaba sendo automático falar, né? Então, quando Nimrod ele constrói a Torre de Babel, automaticamente, o que acontece? Ele vira um herói. Só que ele era um homem nécio, um homem louco, um homem tolo, porque a proposta que ele tem para aquela época foi uma proposta de algo que Deus não se agradava. Porém, isso não tira o mérito dele ter sido considerado um herói para sua época. Por quê? Porque pelo simples fato dele ter tido uma resposta para o problema da sua geração. Por quê? O povo tinha vindo de um dilúvio. Então eles tinham a mentalidade seguinte: se a gente construir através das nossas obras um mecanismo de salvação que não dependa de Deus, vai que Deus ele mude de ideia, ele manda um dilúvio novamente. Então a gente vai construir uma torre que vai ser alta, né? E eu não acredito que ali fala sobre tocar o céu literalmente. Eu acredito que ali é uma metáfora, né? Ele está usando ali um eufemismo. Ele está falando de uma forma branda, de algo mais áspero, né? Ele está falando de algo sublime, que era Deus, usando ali uma figura de linguagem. No caso, tocar o céu significa ali tocar a Deus de forma simbólica. Então, ele estava dizendo o seguinte: vamos levantar um mecanismo de salvação através das nossas obras que não dependa de Deus. E aí é que entra, né, salvação por meio da fé, tão somente pela fé. Então, por ele ter uma resposta para o seu tempo, ele governou. Então, nós, como igreja, nós não podemos deixar que homens nécios e tolos, né? A igreja tem que ter uma resposta para essa geração. Tem que ter, né? Então, se a gente deixar que homens como Nimrod continuem falando, o governo da terra sempre vai estar em mãos erradas. Wallace, a igreja não pode estar com a mão na cabeça de forma confusa neste tempo. Tem que ter discernimento da voz de Deus. Precisa ter a visão de Deus sobre a terra, com certeza, e ser resposta para essa geração. É exatamente isso. Isso é o profeta. O profeta, ele tem essa incumbência de transmitir para o povo aquilo que Deus ele está propondo, né? Tanto que, falando de tradução bíblica, os missionários que vão para fora, para outros países, outras nações, para aldeias indígenas, pessoas que não são urbanizadas,
e etc., eles encontram muitas dificuldades no processo de tradução da Bíblia ou de comunicar aquilo que eles já têm como tradução para aquele povo. Inclusive tem uma aldeia indígena que o missionário uma vez ele trocou a palavra alvo como a neve, porque eles ali não conheciam, né? Neve, não sabem o que é neve. E eles colocaram ali na tradução da Bíblia para aquele povo, se eu não me engano era o Tupi-Guarani, não me lembro agora. Mas era para um povo indígena. Ele colocou ali que ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como sangue, eles serão branco como coco. Porque era a única referência de algo branco que eles tinham. Então, alterou a palavra? A mensagem final da palavra? Não. Porque o propósito da palavra era falar de algo branco. Ele apenas trocou a palavra ali, né, no idioma receptário daquela mensagem. Mas a mensagem principal, a essência, o conteúdo propriamente dito, não é alterado. E isso é a bibliologia, né? Isso. A mensagem, ela chegou aos nossos dias, Wallace. O propósito de Deus, ele está acontecendo. Isso independe do meu querer ou do posicionamento de alguém, mas o conselho do Senhor sempre é que nós nos posicione, porque Ele quer nos colocar dentro desse grande projeto que está acontecendo, que é o Evangelho, que é a obra de Cristo e do Espírito Santo nos nossos dias, levantando pessoas para adorar o Senhor e anunciar a sua salvação e fazer grandes obras sobre a terra dos viventes. E isso o estudar a Bíblia vai nos levar a isso, a nós analisar, e essa aplicação ela é fundamental, essa revelação de Deus, de que quando eu estudo na Bíblia, eu leio nas Sagradas Escrituras que Deus ele guardou Moisés em meio a um mandado de morte, eu consigo entender que Deus ele guarda a minha vida em meio a mandados de mortes que estão havendo aí, né? Quantas pessoas têm recebido grandes livramentos de Deus. Isso é o estudar a Bíblia e a sua aplicação em si, né? É de você analisar que quando grandes homens como Abraão, eles tiveram a sua vida mudada por andar com Deus, qual é o propósito? Não é o propósito apenas de eu saber que o pai de Abraão era Terá, a genealogia de Abraão, ou que Abraão vai ser pai de Isaac, Jacó, das 12 tribos, e o grande patriarca de Israel. Não, é eu entender que Deus, ele mudou a vida de um homem que andou com ele. Se eu andar com Deus, ele também vai mudar a minha vida. Então isso é o estudo da Bíblia aplicado para os nossos dias. E esse é o nosso propósito. Este é o propósito de você ler a palavra de Deus, assim como Deus ele chama Saulo de Tarso e ele liberta o grande apóstolo da religiosidade, levanta ele com uma unção diferente, e sempre quem vai carregar uma unção diferente, como já nós mencionamos, vai estar à frente do seu tempo, então não vai ser muito bem compreendido neste tempo, mas depois as peças vão se encaixando e essa revelação progressiva de Deus, mais do que nunca, ela está diante dos nossos olhos. Não há como não dizer que a palavra de Deus não está se cumprindo, muito pelo contrário, os ímpios estão dizendo que as profecias estão se cumprindo. Está diante dos olhos das crianças e daqueles que são, digamos, usar esse termo leigo acerca da palavra, mas está nu e patente aos olhos de todos que as profecias estão se cumprindo, que o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, falando das igrejas, então a igreja de Cristo, ao mesmo tempo que é uma igreja espiritual, um povo sobre a terra, também existem as igrejas. Então, quando Deus ele abre os meus olhos para compreender isso, eu consigo abraçar os meus irmãos, eu consigo entender que não existe um monopólio da revelação de Deus no nosso dia, que a igreja que eu estou congregando não é melhor do que outras, né, Wallace? Porque isso é importante, irmão, essa injeção ser dada, né, neste tempo, para pessoas que estão precisando, e nós entender que nós vamos viver aquilo que o Senhor ele tem preparado para a nossa vida, como Isaías, como Ezequiel, como homens que viveram no seu tempo, Davi. Nós temos
algo extraordinário de Deus para viver. E tu falando sobre os dons, eu quero deixar aqui algo que eu recebi diretamente do céu para alguém que está aqui nos ouvindo, nos acompanhando. E você imagina que muitas vezes vai ser no muito estudar ou no decorar a Bíblia, ou você está preocupado que você lê e não consegue entender. Não. Existe um tempo, um propósito, existem estações determinadas para o seu conhecimento, para o seu ministério, mas Deus tem uma revelação para a sua vida. É progressivo, né? De glória em glória. É progressivo e tem uma revelação para a sua vida. E o propósito de nós estudarmos a Bíblia é esse. Nós entendemos que as pessoas, elas têm as suas fases na sua vida. Alguém que hoje está de uma maneira, amanhã Deus levantou de forma sobrenatural. Alguém que está num processo, está sendo transformado por Deus. Então não adianta nós querer que alguém compreenda o que nós já compreendemos, mas isso demorou tempo e frustrações e acertos e vitórias e erros, porque muitas vezes Deus nos ensinou através dos nossos erros. Então não adianta nós querer que uma pessoa que está no processo, e esse processo aconteceu com os homens que estão na palavra, é por isso que nós estudamos a palavra de Deus, para nós entender que fase que a nossa vida se encontra, mas o principal é nós temos a nossa consciência, e Paulo falava sobre essa boa consciência e um coração puro, de nós entender que nós estamos na mão de Deus, e que Deus está no controle desse processo, e que a obra vai acontecer. Aquele que começou a obra, ele vai concluir esta obra na sua vida. Eu quero deixar uma mensagem que eu recebi de Deus aqui nesse podcast para você que está acompanhando, para você que está buscando as Escrituras, está buscando pregar a palavra. Não se preocupe, porque é mais do que você estudar, mais do que você fazer cursos, ter diplomas, existe algo maior aí, que tu citou o dom da profecia. Os dons espirituais são para essa geração. Os dons do Espírito Santo são para a igreja dos nossos dias. Mais do que você muito estudar, você vai ser impactado, o seu ministério vai ser impactado, Deus vai impactar vidas através do seu ministério, porque Ele tem um dom espiritual para a sua pregação. Vai revolucionar, eu estou profetizando, vai revolucionar a sua vida. E é importante nós entender que onde estão os profetas da nossa geração? Será que são aqueles que estão aí nas redes sociais tentando adivinhar muitas coisas, ou até mesmo adivinhando? Por que não? Por que não? Até os feiticeiros de Faraó, eles tinham um poder semelhante ao de Moisés e Arão, mas o propósito da vara de Moisés e Arão não era favorecer os profetas, mas era libertar o povo. Era fazer algo pelo povo, e esse é o propósito. Do dom de Deus não vai ser te exaltar, não vai ser te promover, não. Muito pelo contrário, você vai sofrer perseguições, você vai sofrer calúnia, você muitas vezes não vai ser reconhecido, mas que você esteja convicto que você está fazendo a obra que Deus colocou nas tuas mãos. Então eu quero deixar uma palavra para você: não se preocupe. Deus, Ele tem um dom espiritual para a sua vida. Glória a Deus. E isso é muito profundo, é muito profundo, porque eu costumo sempre dizer que aquilo que é criado espiritualmente, né, no reino do Espírito, ele tem que se formalizar, né, ele tem que se materializar na nossa humanidade, né? Deus, ele cria no Espírito, depois ele forma na matéria. Então aquilo que a gente estuda, ele tem que ser materializado em nós, né, no nosso dia a dia, na nossa humanidade, né? Ser espiritual é ser gente, né? Cristo foi tão espiritual, mas tão espiritual que ele era gente. Então isso é ser espiritual, é ser um ser humano conforme Deus criou para ser. E falar sobre igreja, sobre maturidade, é interessante que Deus me deu uma experiência sobre maturidade. Um certo dia trabalhando ali em Atlântida, num condomínio, estávamos trabalhando, e todo condomínio luxuoso, ele sempre vai ter o riozinho ali, né, aquela represinha deles ali e tal. E a gente trabalhando ali, começamos a conversar, né? E analisando aquilo dali na beirinha da terra, tinha uma plaquinha que estava ali escrito 1,60 m. Aí um amigo meu, que é conhecido, aí alguns irmãos conhecem, ele me perguntou: quantos metros você tem? Aí eu falei: 1,56 m. Então ali você já estaria afundando.
E eu parei para meditar naquilo e o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. Para mim, aquele raso já era profundo, mas para ele poderia ter muito mais e não tinha chegado no profundo ainda. E veio a aplicação. Tem muitas pessoas que para a sua estatura já chegaram no nível de profundidade, que outros que são mais maduros e maiores na fé, para eles ainda é só a cintura, eles podem ir muito mais além e não dizer que estão no profundo. Então, esse é o discernimento que nós precisamos ter com aqueles que não alcançaram o nível de revelação que a gente já alcançou. Para nós podemos ir muito mais a fundo, porque aquilo dali ainda está no raso. Mas para eles que ainda são novos na fé, para eles que ainda são pequenos em estatura na fé, para eles ali já chegou no mais profundo. Mas na medida que eles vão crescendo, eles vão descobrir, não, aqui ainda é raso demais, eu posso ir muito mais além, pois dessa fonte ela vai jorrar para a vida eterna e nunca vai cessar. E você tocou num assunto que é bom também. Falei esses dias atrás ali numa congregação, numa oportunidade, sobre as igrejas no Apocalipse. Por que ali está escrito no plural e não no singular? Por que está igrejas e não igreja? É que a gente vai analisar que cada uma das cartas que foi enviada para cada uma daquelas igrejas continha uma revelação diferente de Cristo. Para um ele se revelou como aquele que tinha espada na boca, para outro ele se revelou como aquele que tem os olhos como chama de fogo, que passeia entre os castiçais, e assim sucessivamente. Para cada uma daquela igreja, Jesus se revelou de uma forma diferente. E eles só poderiam ter uma revelação completa de Cristo quando eles se submetessem a se ajuntar e ouvir o que Deus tinha revelado para eles. Para cada um deles de forma diferente, distinta e no seu particular. Então, se nós queremos ter uma revelação mais ampla de quem Cristo é, eu tenho que me submeter àquilo que Cristo revelou para ti. Com certeza, Wallace. E se submeter a revelação que Deus tem dado aos profetas dessa geração. E quem são os profetas dessa geração? Quem são os profetas dessa geração? Você que está aí nos acompanhando. São aqueles que estão com a palavra de Deus. Os profetas da nossa geração. Quem são? Existe o dom de profecia, existe o ministério profético. Quem são eles na nossa geração? São aqueles que são portadores da palavra de Deus. São aqueles que estão com a palavra de Deus na sua mensagem. Esses são os profetas. Então nós entendemos essa mensagem, a palavra rema, a palavra revelada do nosso tempo, isso, e nós nos sujeitarmos a essa palavra, é extrema importância, vai nos fazer alavancar, vai nos fazer andar em frente, independente de alguém estar do nosso lado não entender. O que importa é nós entendermos o que o Senhor, Ele está nos falando. Exatamente isso. E essa é a mensagem da Bíblia. Como antes tu havia especificado isso. Há muitos livros, 66, fora a Bíblia que traz aí a linhagem paulina, edições paulinas, que segue a tradução da Vulgata Latina, que consta os apócrifos, mas a nossa Bíblia protestante, que foi reconhecida pelos pais da igreja e os reformadores, ela tem 66 livros, e não há como tu enfatizou, uns 3 pontos atrás, não há como nós desprezar algum para exaltar outro, não. Por quê? Porque a palavra de Deus é uma. E isso é importante, quando nós estudamos bibliologia, nós entendemos isso. A palavra de Deus é 66 livros, mas a palavra, toda essa revelação, essa carga de tanta literatura, ela carrega uma única mensagem. E a mensagem, ela fica explícita no Evangelho e é sintetizada nas cartas à igreja. E como tu colocou 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, e nós vamos observar que Paulo escreve aos romanos, aos coríntios, aos gálatas, aos efésios, aos filipenses. São igrejas, são cidades, são regiões da época. E cada carta tem uma mensagem, mas mais do que eu entender o que Deus falou para Roma, eu preciso entender o que Deus está falando para o Brasil neste tempo. Amém? Isso é bibliologia contemporânea, meus irmãos. E é muito bom a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala de contemporâneo,
traz a ideia de algo inovador, né? Para muitos que já são conservadores radicais, eles acabam interpretando que a gente está entrando no campo da hipergraça, do liberalismo teológico e por aí vai, porque essa turma, eles fazem uma distinção entre a palavra de Deus e a palavra de Jesus, como se a palavra de Jesus fosse superior à palavra de Deus, porque Deus no Antigo Testamento era ruim, só que Cristo no Novo Testamento ele é bom. É isso que essa galera fala. E a gente não está entrando nesse campo. Quando a gente fala de bibliologia contemporânea ou teologia contemporânea, a gente não está permeando pelo liberalismo teológico ou saindo da ortodoxia da igreja. Nós não estamos abandonando os princípios fundamentais e elementares da fé. Nós apenas entendemos que alguns ajustes precisariam ser feitos na nossa teologia, porque nenhuma teologia é 100%, né? Nenhuma teologia ela é perfeita, ela sempre vai precisar de um aperfeiçoamento. Tem aquele ponto, eu achei que era assim, hoje eu me entendi que é assado, então eu vou abrir mão daquilo que eu aprendi para receber uma medida de um novo entendimento. E isso é complicado, porque as pessoas elas não querem abrir mão disso, né? Elas querem ficar fixas e presas naquilo que já aprenderam. E acabou por ali. Não, se aparecer uma nova ideia, a gente vai abandonar radicalmente. Não quero saber daquilo dali, porque isso aí é liberalismo teológico. Nós não estamos pregando liberalismo teológico. Nós estamos pregando a neo-ortodoxia, né, de Karl Barth, no século XX ali, aproximadamente, quando ele dá a ideia é onde começa a teologia contemporânea, é ali com Karl Barth, com o neo-ortodoxismo, que foi uma resposta ali apologética e etc. Nós não estamos entrando por este campo, mas nós não podemos ficar presos, né? Porque Deus ele se manifesta conforme a nossa época, né? O mesmo Deus que mandou Abraão matar e sacrificar Isaac, foi o mesmo Deus que em cima do monte disse, não faça mais isso. Agora imagine se eles ficassem presos só no que Deus falou. Não, vou sacrificar Isaac. Deus falou e Deus não mente. Deus não é para que minta nem filho para que se arrependa. Se Deus falou, está falado. Não, irmãos. Deus ele fala conforme ele quer. É claro que a gente não está colocando aqui um peso de doutrina. Doutrina está nas Escrituras e só nas Escrituras. Nenhuma doutrina mais além das Escrituras. Nada mais além das Escrituras. Porém, existe um entendimento acerca daquilo para a nossa época, né? Sim, Wallace. E é importante tu esclarecer isso. Esse tema, na realidade, ele está livre de qualquer ligação. Até mesmo a teologia, nós podemos dizer isso e temos esclarecido isso desde o começo, né? Mas nós estamos nos detendo e nós queremos fazer isso ao estudo da Bíblia em si, bibliologia, o estudo da Bíblia contemporâneo para os nossos dias, para aplicar esse estudo, que é o propósito de se estudar a palavra de Deus, é o propósito de se pregar. Não há propósito de se pregar a não ser uma transformação de vidas, a revelação do que o Senhor quer fazer, quer fazer em nós, né? Nos nossos dias, com certeza. Nós estamos livres de nos deter, ou de nos apegar, ou de nos aprisionar a qualquer um desses fatores que iriam prejudicar o nosso chamado evangelístico, né? Na realidade, o que nós queremos pregar é a Cristo, é a Jesus, é o chamado para a salvação de Deus através da graça, e isso tão somente pela fé, sabendo que essa graça ela vai nos transformar, vai nos libertar, vai nos levar para mais perto do nosso Criador, vai nos levar a estar sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, vai nos levar a ter uma vida santa. E o que é santidade? A separação do pecado, separação daquilo que é contrário aos princípios de Deus, que é tudo que é bom. Quais são os princípios de Deus? Tudo aquilo que é bom. Deus seja louvado. Então esse é o propósito da bibliologia contemporânea. É sempre bom a gente esclarecer algumas coisas, porque hoje em dia, com o advento da internet, né, as pessoas elas podem interpretar conforme elas querem, fazer conforme elas bem imaginam. Então a gente já deixa bem explícito aquilo que nós estamos propondo e estamos falando, né, para que não sejam colocadas palavras em nossas bocas. Então é basicamente isso. A bibliologia, no meu caso, eu até não sabia,
E agora eu estou descobrindo que aqui tem alguém que basicamente caminha no mesmo caminho que eu caminho, né? Que eu estou andando. Que as escrituras acima de qualquer coisa, acima de tradição, acima da hermenêutica da minha denominação, acima da teologia da minha denominação, acima de tudo e de todos, acima de qualquer um. Se as escrituras estão dizendo uma coisa e a teologia está dizendo outra, se eu enxergo nas escrituras uma coisa e na teologia da minha igreja eu enxergo outra, eu fico com as escrituras, apesar que eu respeito. Eu hoje, na denominação da qual eu faço parte, eu tenho uma visão distoante da visão deles ali, acho que uns 80%. Porque hoje eu virei um herege, né? Eu brinco que eu virei um herege. Porque hoje eu tenho um pensamento formado que é muito diferente daquilo que nós aprendemos na igreja cristã ortodoxa. Então, mas isso não me impede de estar em comunhão com eles, de respeitar a teologia deles e de não colocar aquilo que eu acredito acima daquilo que eles pregam. Porque eu acredito assim que se o amor ele nos une, a teologia não pode nos separar, né? Se é o amor que é a unidade da igreja, a teologia não pode ser aquilo que destoa os membros do corpo de Cristo. Então, as diferenças teológicas ficam no campo da teologia, né? E essa é a suprema revelação da Bíblia, né, irmão Wallace? É o amor. Isso é importante nós entendermos, porque nós vamos ler toda a Bíblia para nós aplicar ela em nós e nós recebemos de Deus esse amor, que segundo a palavra de Deus é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações, segundo a palavra de Deus é o maior dom, é o dom supremo, que após Paulo ele dá a lista dos dons espirituais em 1 Coríntios 11 e 12, no capítulo 13 ele fala sobre o dom supremo, ele diz que de nada adiantaria, não haveria obras maior do que amar, ou qualquer obra estaria sem valor com o amor, ou não haveria dons, nem do conhecimento da língua dos anjos, entre outros que ele cita, se não fosse o amor, ou por meio do amor. Então o amor ele ativa esse conhecimento. E para que nós vamos estudar? Então, para que nós vamos conhecer se Deus ele tem um dom, e esse dom, se ele me der, ele pode vencer aí, não é uma competição, na realidade nós não estamos aqui competindo ou desfazendo o que alguém tem falado ou está falando, né? Não é isso que é o nosso propósito. Nosso propósito é trazer a palavra e a sua aplicação para os nossos dias. Então, esse dom, com certeza, esse dom, ele suplantaria, ele estaria acima do que décadas de estudo numa faculdade, o dom. Então, por que estudar? Para que nós vamos nos esmerar e nos esforçar pelo estudo sagrado? Todo o conhecimento sagrado, ele é positivo. Com certeza. Né? Mas tem um detalhe. Um dos maiores pregadores da era moderna, no século XVII, século XVIII, foi Jonathan Edwards, ficou conhecido como o autor do maior sermão depois da Bíblia, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E se nós analisar a biografia deste homem, de Jonathan Edwards, no livro de Orlando Boyer, O Heróis da Fé, vai contar que ele era muito intelectual, tinha um QI muito alto e era doutor, tinha faculdade, estudava muito. Porém, tem um ponto, que é disso que nós estamos falando. A biografia de Jonathan Edwards diz que ele entendeu a forma de se usar esse conhecimento, ou melhor dizendo, de deixar que o Espírito Santo usasse esse conhecimento. Então esse é o propósito de Deus, com certeza, que quem planta mais, colhe mais. E você que está estudando, estude mais. Você que está buscando conhecimento sagrado, se forme, faça faculdade, faça tudo que o Senhor colocar ao teu alcance. Mas nada vai valer se nós não deixar que, em vez de nós quisermos usar os dons ou usar a unção, deixar que a unção nos use. Deixar que o Espírito Santo ele acesse esse conhecimento tão vasto, tão riquíssimo, e que ele use da maneira que ele quer. Aí sim, aí com certeza nós vamos alcançar o propósito de Deus para a nossa vida. Na realidade, a maioria dos avivalistas, John Wesley, né, aquele que diz ali aquela frase tão conhecida no meio pentecostal, né, põe o teu sermão no fogo, põe o teu sermão no monte, baita de um intelectual.
muito conhecedor ali das Escrituras. Inclusive o João Calvino, ele, quando ele ia pregar, ele não levava tradução, ele era a Bíblia no hebraico e no grego, ele lia diretamente no hebraico e na pregação ele pregava em cima do texto hebraico e do texto grego, de tão intelectual que era. Mas o elemento principal era: eu não uso esse conhecimento intelectual para impressionar ninguém e não estou aqui para dar show de conhecimento para ninguém. Eu pego a colher do pedreiro, eu pego a massa, eu pego tudo isso e dou na mão do pedreiro ali, ó, tá aí a ferramenta, você quem vai fazer a construção. E esse pedreiro é o Espírito Santo. A gente só dá a ferramenta. Ótima analogia. E ele vai ali e vai construindo conforme ele quer. Então eu falo assim, o conhecimento que nós temos, estudar livros, estudar as línguas originais, estudar teologia, tudo isso é excelentíssimo, desde que a gente não use sendo nós os construtores, mas deixando o Espírito Santo ser o construtor civil. A gente só é o serventezinho, né, que vai ali, pega toda a matéria-prima e dá nas mãos dele, a construção é contigo. Eu sou apenas o servente, trabalho só em conjunto contigo, mas o principal é você. Com certeza que Deus ele tem dirigido esse edifício que é a fé, e se tratando da fé cristã, da fé da igreja, da fé evangélica, não em termos de o evangélico brasileiro, mas do evangélico mundial, que é aquele que se converte ao evangelho de Cristo, né? Com certeza que esse edifício é o Senhor que construiu ele, e com certeza que Deus ele tem aí um acabamento a ser dado, coisas novas a nós vivemos, a nós entendemos, e esse é o propósito, né, Wallace, de nós estudarmos a palavra de Deus, estudarmos a Bíblia, buscarmos esse conhecimento, é receber isso que Deus tem para mim, que tem para você, né? Então você não vai precisar imitar alguém, porque a unção que Deus tem para a sua vida vai te trazer essa particularidade, essa originalidade. E como que nós vamos obter isso? Tão somente lendo a Bíblia, crendo no que está escrito. Se entregando para este propósito tão grande, né? Lendo as Escrituras e permitindo elas nos lerem. É bom a gente falar sobre essa questão de identidade, né? Que a gente vê isso claro ali quando Jesus ele fala numa das cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, se eu não me engano, a igreja de Filadélfia, né? Que ele diz ali que não é quente nem morno, nem é quente nem frio, ele é morno. Aquela igreja era morna. E essa igreja, todos nós já sabemos, você já virou clichê, já vi diversas pessoas expondo esse pensamento ali, essa história, né? Que na realidade é um dado histórico, geográfico, que ela ficava entre a cidade de Colosso e de Herápolis, né? E ali uma tinha águas quentes e outra tinha águas frias, uma era terapêutica e a outra era refrescante. Então uma produzia refresco, né? Refrigério, e a outra ela produzia ali, era usada como algo medicamentoso, né? Era algo terapêutico. E a igreja que ficava ali no meio, aquela cidade que ficava no meio, recebia daquelas duas águas. É onde hoje fica ali Dubai, mais ou menos, aquela região. Eles não têm água encanada até hoje, né? Ali. Uma água própria, uma fonte própria, né? Então, eles pegavam em viadutos, em tubos de outros lugares. E quando aquelas águas se juntavam, elas não eram nem quente e nem frio, elas eram mornas. E ali produzia ânsia de vômito naquelas pessoas que ingeriam aquela água, né? Que consumiam daquela água. E muitas pessoas fazem uma aplicação desse texto, mas eu vejo assim que o que Jesus estava querendo dizer para aquela igreja é que ela não tinha identidade própria. Porque ela consumia da identidade de um, que servia para uma função, que era medicamentoso. Ela consumia de uma outra, que era algo que produzia refrigério, e quando juntava, não produzia nada. Ela não tinha identidade própria, ela não produzia nada por si própria. E tudo que ela fazia era produzir ânsia de vômito. Então, eu enxergo ali que Jesus está denunciando a falta de identidade daquela igreja.
quando eles não tinham identidade, eles viviam só daquilo que os outros falavam, daquilo que os outros estavam vivendo, só de testemunhos alheios, só de avivamentos passados, só daquilo que aconteceu na reforma, e a gente não assume aquilo que Cristo tem para nós, a gente nunca vai produzir algo proveitoso para ninguém, e a gente só vai produzir de Deus ânsia de vômito a nosso respeito. Então a gente precisa assumir a nossa identidade, a gente precisa produzir algo próprio, e a gente só vai obter isso por meio do Espírito, se relacionando, né? Mateus 6,6, é no secreto. Inclusive eu postei ontem à noite sobre isso, ou antes de ontem à noite, que a falta de resultado hoje a recompensa pública é um indicativo de que nós temos perdido o prazer do local secreto. Porque todos que estão no local secreto com o Pai tem uma promessa de uma recompensa pública. E se a gente não está vendo essa recompensa pública, eu não estou falando de dado financeiro, não estou falando de material, estou falando de resultados naquilo que é espiritual. Se a minha vida não está produzindo um resultado, se ninguém está vendo um resultado no meu cotidiano, na minha espiritualidade, no meu dia a dia, eu como um funcionário, eu como um patrão, eu como um amigo, eu como um pastor, eu como um obreiro, eu como um membro, eu como um ser humano. Então quer dizer que eu não estou tendo identidade, não estou produzindo nada para ninguém, e eu perdi o local secreto. Isso mesmo, Wallace. E a Bíblia, ela com certeza, ela tem esse poder de revelar-nos a nossa identidade, né? Como Deus ele fez com Moisés, quando Moisés, no seu chamado, ele questiona a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e liberte a Israel, né? Porque a identidade dele estava confusa naquele momento que ele estava vivendo. Era um momento da sua vida de confusão. E aquele encontro com Deus e com a palavra, o Senhor, ele traz essa identidade a Moisés, né? De revelar que ele seria um libertador, um legislador e um grande líder, né? Conhecido como um dos maiores líderes depois de Cristo. Então, a Bíblia, ela traz essa função, ela traz a revelação da minha identidade. Muitas pessoas vivem essa confusão de crise de identidade. Então, se você vive por uma crise de identidade, leia a Bíblia. Esse é o nosso recado, esse é o remédio de Deus para quem quer ter a sua identidade, com certeza terá lendo as Sagradas Escrituras. E esses dois extremos dentro da bibliologia e da bibliologia contemporânea, eles precisam ser evitados, como tu falou de Apocalipse, e nós falamos já sobre a lei, sobre Moisés, a lei mosaica, o tempo patriarcal e o tempo do judaísmo, até o tempo da igreja, e desenrolamos ali até Apocalipse. Esses dois extremos, eles precisam ser, com certeza, na bibliologia, evitados por aqueles que querem estudar a Bíblia, que é esse entendimento de nós entender que a palavra de Deus, ela está, com certeza, de Gênesis a Apocalipse, não há um versículo a ser desprezado. Toda a Bíblia é a Sagrada Escritura, e toda ela é poderosa e vai ter funções e um desenvolvimento na vida de qualquer pessoa que a obtém. Porém, nós entender isso, que o tempo da tradição, ele ficou para trás, né? Há um tempo, como tu citou, houve um tempo em que a glória estava no rosto de Moisés, que era tampada com um véu, mas o escritor aos Hebreus diz que o nosso tempo, ele é superior a esse, né? Porque as pessoas ficam impressionadas pelo que aconteceu com Israel, mas o nosso tempo é superior, porque o escritor aos Hebreus diz que a glória que resplandece agora na face da igreja, ela não passa, porque a de Moisés foi tapada com véu, durou alguns dias. E quando o véu do templo ele se rasga, essa é a mensagem. Algo que estava impedindo o homem de obter uma revelação, um conhecimento. E nós estamos falando disso, e mais do que tudo isso, mais do que revelação, mais do que conhecimento, como tu falou, um relacionamento com o Abba, que é revelado no Novo Testamento como Pai, como nosso Pai celestial, não que não fora antes, como tu bem citou, que a graça exatamente ela é estampada em toda a Sagrada Escritura. O próprio Paulo, ele disse que Deus havia pregado o Evangelho a Abraão,
Então essa é a mensagem, é uma mensagem. Mas quando nós chegamos em Apocalipse, nós precisamos evitar o outro extremo do misticismo, porque muitas pessoas até mesmo têm e o usam o livro de Apocalipse como um livro místico, sendo que o seu próprio livro, na sua etimologia, é revelação, né? Trazer à luz aquilo que está oculto, é a revelação. É uma exegese para os nossos dias. E então o livro de Apocalipse ele está tratando de coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer, mas nesta fé dada para nós, para os nossos dias, não tem nada místico, mas é algo prático, é algo transformador, e é algo que está ao seu alcance. Você que está ouvindo, que ainda não deu um passo de fé, faça isso, faça prova com Deus, sem se preocupar nessa transformação, porque a transformação quem vai fazer não é você. Se fosse você, você não precisaria aceitar a Cristo, mas aceite a Jesus, leia a Bíblia e você vai receber essa transformação do Abba, do Pai, que vai fazer na sua vida. É de glória em glória, né? Esses dias eu comentei até com o Silvio sobre isso, né? Não foi com a Daiane, eu comentei. Que na realidade o Apocalipse é tido como um livro assim mais difícil de ser interpretado. Isso porque foi inculcado na nossa mente essa questão, né? A palavra Apocalipse ela já significa revelação. Ou seja, como é que algo que é revelado poderia ser tão difícil e complexo? É porque a gente aprendeu a fugir das escrituras para interpretar as escrituras. Quando na realidade, uma das regras hermenêuticas é a Bíblia se interpreta como a própria Bíblia. Ou seja, toda a figura de linguagem usada no Apocalipse está no Antigo Testamento. Está tudo ali na Primeira Aliança. Todas as figuras de linguagem que é utilizada ali estão nas Escrituras. Basta a gente aprender a enxergar a Bíblia como a sua própria intérprete, né? A gente não remover dali de dentro uma ideia que não esteja ali dentro, ou querer aplicar a nossa ideia ali dentro, né? Que é aquela ideia de que o Espírito é quem vai revelar tudo. Existe a função do Espírito, mas também existe a nossa função, a nossa inteligência, a nossa razão, né? E não é isso que a gente está anulando. A fé é racional. É racional. O desdobramento dela pode até se divorciar um pouco da razão, mas o início ela vai caminhar um bom pedaço com a razão. E a gente não está aqui desfazendo a racionalidade da nossa fé, atribuindo nas costas do Espírito Santo toda a obrigação de trazer a interpretação e a revelação para nós. Não é isso. Você precisa fazer a sua parte de estudar, mas quem vai clarear, quem vai iluminar os olhos do seu entendimento, esse sim é o Espírito Santo. É tão somente por ele, né, Wallace, quanto não conhecemos pessoas, né, que estudam tanto, tem muito esforço, mas muitas vezes não obtém o que alguém que, na realidade, às vezes chegou ontem na igreja e mergulhou no Espírito Santo, né? Como tu deu o exemplo, que o convite que o anjo fez a Ezequiel para que ele entrasse no rio, aquele rio de Ezequiel 47, com certeza é o rio da revelação de Deus, que ele é progressivo, e ali tem uma grande mensagem, né? Porque o anjo, quando chama Ezequiel para entrar, e são águas pelos tornozelos, após joelho, depois os lombos, até ele não conseguir estar no rio se ele não nadasse, é um símbolo da revelação de Deus ao homem. Tem um detalhe muito importante e a ser aplicado na nossa vida, porque o convite é de Deus. Deus faz o convite, mas está em mim o querer de entrar em águas cada vez mais profundas. E com certeza Deus ele tem águas mais profundas para nós entrar, com relação ao conhecimento, com relação à revelação. E esse meu querer, este meu entrar, vai fazer a diferença. Seja lendo a Bíblia, seja orando, seja jejuando, como tu citou. Os teus propósitos pessoais ou a tua consagração pessoal, ela é louvável e de suma importância diante de Deus, desde que isso tenha uma viés, que é o Calvário, porque a minha oração ela não é atendida se não for através da oração de Cristo. O meu jejum, ele não tem valor se não for em humilhação através do jejum que Jesus fez por mim. Então tem que ter esse entendimento, que tudo é através dele, é por ele, né? É por ele, é nele que todas as coisas convergem, e ele é a própria palavra, né? Então tem pessoas que querem conhecer a Jesus
e se questionam como que foi Cristo e tantos questionamentos, é a Bíblia, né? Jesus e a Bíblia são o mesmo poder, a mesma pessoa, a mesma revelação. Então, se você quiser conhecer a Jesus, abra a sua Bíblia hoje ainda. Leia a palavra de Deus e você vai conhecer a Jesus. E mais do que isso, essa palavra, ela vai colocar Jesus na sua vida. Você vai se tornar, quanto mais se lê a Bíblia, mais limpo nós somos, né? E tudo isso é o estudo da Bíblia, né, Wallace? Tudo isso é o ensino bíblico, tudo isso é o porquê, é o propósito, né? De nós estarmos dentro de uma igreja, de nós aceitarmos a Jesus, e não há preocupações em se vir para Cristo e mudar, porque o vir é a nossa função, é o dar o passo que o anjo está chamando. Agora deixa o mar te envolver, que o mistério vai acontecer. Chega um ponto que seus pés, né, você não tem mais domínio próprio sobre você ali. Você vai estar, como Jesus falou para Nicodemos ali, né, o vento assopra onde quer. Ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim são todos que são nascidos do Espírito, né? São guiados pelo Espírito, você já não tem mais vida. Agora a sua vida é de Cristo e é incongruente você querer dominar aquilo que não é seu, né? Você já entregou, hoje mesmo nós conversamos sobre isso. Uma vez que você entregou, uma vez que você emergiu ali, a partir dali, os seus pés já não são mais o seu guia, mas a água te leva para onde ela quer. Amém. Então esse é o convite de Cristo. Ele não quer uma parte, ele não quer uma metade, ele quer por completo. Ele quer que a gente se doe por completo até onde a gente vai chegar num ponto e vai dizer assim, ó, não tenho mais para onde voltar, nada mais importa. Glória. No dia que você olhar para sua vida e disser assim, ó, nada mais importa se não estar com Cristo e tão somente Cristo, aí você entendeu o propósito. E é um processo, né, irmãos? Não tem essa agonia de que aconteça algo fora de tempo. Viva o processo. Se entregue a Cristo. A nossa função cada vez mais é se render a Cristo, né? É morrermos na cruz, cada vez mais morrermos na cruz para aquilo que é terreno, aquilo que é caído, aquilo que é pequeno, diante de tudo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Porque quanto mais nós morremos com Cristo na cruz, mais nós vivemos com Ele, mais nós ressuscitamos com Ele, mais nós conhecemos o poder dessa nova vida que vem pela ressurreição de Cristo. E tudo isso está aí numa aplicação do estudo da Bíblia para os nossos dias, né? É algo fenomenológico. O sangue, quando ele mancha uma roupa, ele mancha de verdade, de fato de verdade. Só que no Evangelho o sangue de Cristo nos lava. Você ganha vida quando você morre. Você ganha quando você perde, né? Você é bem-aventurado quando você sofre perseguição. Então, o convite do Evangelho é algo fenomenológico, é algo que está bem distante daquilo que a nossa racionalidade caída poderia imaginar. Então, é a Bíblia, é a se apaixonar por ela. Desde que eu me converti, eu sempre dizia para as pessoas, né? Eu não estudo a Bíblia porque eu quero adquirir informações, eu estudo ela porque eu amo. É um amor que você tem pelas Escrituras, não é porque você quer ter uma pregação mais bonita. Eu gostei do que aqueles irmãos falaram ali, eles mostram que tem muito conhecimento. Não é o nosso intuito te impressionar com aquilo que a gente sabe, o nosso intuito é te influenciar a receber com a mesma paixão e devoção que a gente se devotou. É você atravessar madrugadas porque você ama, e não porque você no domingo quer pregar uma mensagem bonita, é porque você quer viver bonito. É porque você quer ser transformado por essa palavra que ela vem de dentro para fora. Vai te moldando, né? É Jeremias 18. É o vaso moldando, o oleiro moldando o vaso. E a mão que molda o vaso não é aquela que vai por fora, é aquela que vai por dentro. É aquela que vai por dentro que vai modelando o vaso. A por fora ela vai dando um acabamento aqui, um acabamento ali, mas a transformação ela é de dentro para fora. Então, é isso que Deus quer fazer. Ele quer colocar a mão dele dentro de nós através das Escrituras. E transformar, moldar o nosso interior, moldar o nosso caráter, né? Então, o nosso convite aqui, a nossa influência a vocês que nos ouvem, não é tentar impressionar alguém com aquilo que você sabe, não é simplesmente para ganhar debate teológico. Eu gosto muito de debate teológico, eu participo de muitos, desde que sejam acadêmicos. Eu não debato com pessoas que são mais leigas, porque geralmente pessoas que são mais leigas, elas se acham... É aquela história, né? O ignorante que se acha o sábio. Então, diante de um burro, o sábio ele murcha a orelha. A gente vai abaixar a orelha e deixa eles falarem.
achar que estão na razão. Mas quando o debate ele é acadêmico, quando é pessoa que é educada, a gente debate de bom gosto e de bom grado. E eu amo o debate teológico. Só que eu não estudo para ganhar debate teológico. Eu estou construindo do lado do que eu acho, o que eu vejo a partir do que eu leio. Quando eu enxergo que a casa deles está torta, que eles estão construindo uma teologia torta, eu vou do lado construindo uma teologia reta. Para que eles enxerguem o contraste entre aquilo que é o certo e aquilo que é o errado. E eles tiram a sua própria conclusão. Então esse é o nosso propósito. É influenciar você a amar a Bíblia Sagrada e deixar que não você apenas estude a Bíblia, mas que a Bíblia também estude você. Não que você imerja nas Escrituras, mas que ela também imerja em você. Então, já é 10h14, daqui a pouco a vizinhança já corre nós aqui. O papo é tão bom que a gente nem vê as horas passarem. Ótimo. E pode ter certeza, vai voltar aqui muitas e muitas vezes, porque eu tenho certeza que tanto nós aqui, quanto o público que nos acompanhou, gostou do bate-papo, gostou aí do assunto, e que Deus em Cristo ele abençoe a sua vida, seu ministério, a sua família, que a cada dia mais o espírito de sabedoria e revelação, ele venha cair sobre nós, né, iluminando os olhos do nosso entendimento, nos trazendo a plena conhecimento de quem Cristo Jesus ele é. Então, quiser falar mais alguma coisinha aí, nós já vamos falar e já vamos encerrar. Foi uma glória, foi surpreendente, foi algo inovador. Nós estamos aqui com o irmão Wallace, aí, um amigo nosso, já pessoal de longa data, com o irmão aqui que está nos bastidores, missionário, com todos os irmãos aqui da rádio e com vocês, né, que estiveram conosco ou que vão assistir depois essa enquete aí, esse comentário, né, que nós participamos hoje sobre este assunto tão importante, né, não porque nós aqui estamos, mas porque nós precisamos mais do que nunca aplicar a Bíblia no nosso cotidiano e trazer esse estudo, nós que estudamos, para o nosso cotidiano, porque a palavra ela é a verdade que liberta. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós somos libertos por esta verdade. Seja você ler pouco ou ler muito, você tem um grau de libertação. E ela vai nos libertar de tudo aquilo que nos prende, ou nos prendiam. Então, quando essas correntes elas caiam, nos mostra este poder da palavra no nosso ser, na nossa vida, na nossa alma, no nosso espírito. E com certeza você que já está lendo, você não tem como voltar atrás. Eu te dei essa notícia hoje, né? Você que já está tendo essa experiência de experimentar a Bíblia, não há como voltar. Por quê? Porque ela é a verdade que liberta, e quando nós experimentamos essa liberdade em Cristo, nós não queremos mais ser um prisioneiro. Então continue lendo, continue estudando, porque você, mais do que ser livre, Deus vai ministrar libertação através da sua vida. Você vai ser um veículo para que Deus liberte outras pessoas também, através do conhecimento da palavra do Eterno. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, meu muito obrigado. Amém.